Será que é um padrão de personalidade ou um transtorno? Vamos falar um pouco sobre isso? Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira. Quero falar um pouquinho sobre transtorno de personalidade. Muitas pessoas que vêm para mim para uma sessão de constelação, uma sessão de regressão, e numa breve conversa eu percebo que há um padrão de personalidade que está trazendo sofrimento para esta pessoa. E ela entende, ela não percebe que aquilo é um transtorno e não um padrão. Obviamente que em uma única sessão a gente não vai ter um diagnóstico de um transtorno de personalidade. Essa pessoa precisa passar por uma avaliação neuropsicológica, por várias sessões, mas com o conhecimento que a gente acaba pegando alguns traços e indicando, encaminhando essa pessoa para um tratamento mais específico. É sobre isso que eu quero falar. Qual é a diferença de um padrão de personalidade para um transtorno? O transtorno, ele causa algum impacto negativo na vida da pessoa. Existe um manual de classificação de transtornos, de doenças mentais e de transtornos, que chama DSM, estamos na 5ª edição, e ele lá no DSM-5 temos 10 tipos de transtornos de personalidade. Normalmente, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade tem comorbidades. Por exemplo, um borderline, ele pode ser borderline e ter um transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, é muito difícil, se você for pegar o DSM e ler, você vai achar que você tem todos. Por isso que um profissional precisa te avaliar. E por isso também que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente escolhe para atender a gente. Porque às vezes a gente está com essa demanda, não percebe que está com essa demanda, passa por um atendimento e a pessoa que nos atendeu também não percebe que existe uma dor. Hoje eu vou falar dos 10 quais que são e eu quero entrar no borderline porque é uma dinâmica que eu pego muito frequentemente. Então vamos lá, quais são os 10 transtornos? O paranoide, que é uma desconfiança exagerada, uma suspeita. A pessoa, ela tem persecutoriedade, ela acha que alguma coisa está sendo tramada contra ela. Ela enxerga um perigo aonde não há de verdade, tá? É uma desconfiança excessiva que causa prejuízo na rotina da pessoa. O esquizoide, ele tem um desinteresse pelas pessoas. Essa pessoa com transtorno esquizoide, ela é uma pessoa que ela é difícil de criar vínculos. Ela chega a ter um olhar que quando ela olha pra gente, parece que esse olhar transpassa a gente. É como se ela não tivesse contato com os sentimentos, tá? O esquizotípico, que é uma pessoa de comportamentos excêntricos. O antissocial, que é o sociopata, né, que é a pessoa que não tem empatia. Esses transtornos, eles não se sabe a origem certa deles, mas há componentes genéticos e componentes da criação da pessoa, do meio onde a pessoa viveu, né? Se a pessoa sofreu abusos, se a pessoa viveu num lar estressante, rejeição e etc. O narcisismo, que é famosíssimo, né? O que mais se fala hoje em dia. O histriônico, que é a pessoa que ela tem uma emoção excessiva, ela tem uma necessidade exagerada de aparecer, uma necessidade de atenção. Borderline, que a gente vai falar hoje. O esquivo, o dependente e o obsessivo compulsivo, né? Então, o borderline, ele é uma pessoa que ele ama demais. Ele odeia demais também. Então, é aquela pessoa que ela tá sempre entre os extremos. Ou as coisas são muito ruins ou são muito boas. É uma pessoa extremamente impulsiva. Isso se confunde muito com o transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar, quando a pessoa ela tá com a fase da mania, quando ela tá ativada, né, que a gente fala, virada na mania, ela é impulsiva. Quem tem o TDAH também é um transtorno de impulsividade, mas o borderline, ele é uma pessoa que ele chega a
a ser inconsequente também, tá? Nas suas impulsividades, não que os outros não sejam, mas uma dificuldade enorme de ter clareza da situação, uma labilidade emocional que é diferente daqueles ciclos do bipolar. Essa labilidade emocional está de acordo com como ele sente que o outro tratou. O borderline é muito dependente do outro, é aquela pessoa que se apaixona demais, que quando se apaixona tá vivendo a vida do outro, que se o outro for embora ela fala que ela não vive sem o outro. É tudo é muito exagero e, como eu disse, ela pode estar intercaladas com outras comorbidades, o que é muito comum. Por isso que a gente não deve se autodiagnosticar e também deve tomar cuidado de receber um diagnóstico numa consulta de 30 minutos, tá? Muitos transtornos não tem nem necessidade de tomar medicação. A psicoterapia educa e ajuda essa pessoa a minimizar esses sofrimentos. Alguns transtornos precisam de medicação, por exemplo, uma pessoa obsessiva compulsiva, que tem uma rotina muito exagerada, muito cheio de protocolos a seguir. Essa pessoa, além de fazer de sensibilização, fazendo pequenas mudanças durante a rotina dela, pode ser que ela precise entrar com uma medicação para diminuir a ansiedade dela, para que ela consiga dar conta de fazer as atividades que precisam ser encaixadas. Tem um filme, é muito velho, é com Jack Nicholson e chama Melhor Impossível, acho que é isso. Ele é um obsessivo compulsivo. Esse filme é muito, assim, é uma ótima... filme é sempre ficção, é sempre exagerado, mas, gente, existem pessoas assim, é um filme legal para você ter uma noção. Um filme de transtorno bipolar é o Mr. Jones, que também é bem antigo, é com Richard Gere. Ele é um bipolar tipo 1, então é aquele cara que ele tá com o humor muito em cima ou muito embaixo, tá? Que é diferente do bipolar tipo 2, que o humor tá em cima ou embaixo, mas são de uma maneira mais sutil. Todas esses transtornos causam impactos na rotina das pessoas, trazem dor, trazem dificuldades, trazem problemas de relacionamento, e por isso eu quis gravar esse vídeo. Porque para quem não tem esse conhecimento científico, teórico, é muito fácil olhar para o outro e julgar a pessoa de desequilibrada, de louca. E eu recebo muito essas pessoas que vêm muito fragilizadas por uma constelação e se sentindo muito desamparadas, muito incompreendidas, muito não acolhidas, né? Inclusive por profissionais da área de saúde, que não tem paciência. Eu já ouvi relatos, gente, de pessoa que tentou, não vou falar para não cortar, o algoritmo não cortar, e foi maltratada no pronto-socorro pela equipe de enfermagem. Por quê? Porque a enfermeira estava com raiva de estar lá perdendo o tempo dela cuidando daquela pessoa que nem queria viver, ao invés de estar cuidando de outra. É uma falta de sensibilidade, de despreparo, que em 2024 a gente fica chateado de ver. Porque o conhecimento está aí para todo mundo. Tem conhecimento em todos os lugares. Mas as pessoas ainda acham que é só o outro apertar um botão, é só o outro ter força de vontade, é só o outro querer que ele vai mudar. E as coisas não funcionam bem assim. Tá? Tem toda uma estrutura que levou a pessoa a ser desse jeito. Voltando ao borderline. Então, é uma pessoa reativa, uma pessoa que tem raiva extrema, irritabilidade extrema, uma baixíssima tolerância à frustração. Então, essa pessoa, quando ela tá frustrada, é aquela pessoa que joga no ventilador, sabe? Que quebra o pau, e aí essa pessoa, ela destrói relações por causa disso, porque ela não tem aquele freio moral que uma pessoa que não tem esse transtorno tem, sabe? Não vou falar isso agora, vou esperar o melhor horário, vou dormir amanhã outro dia. A terapia ajuda muito isso, ajuda muito a educar
esta pessoa a entender os seus sentimentos, entender onde está as suas dores, para que ela consiga se modular no ambiente em que ela vive, tá? Inconsequências, que eu já falei, essas inconsequências elas podem trazer danos físicos, porque essa pessoa no auge da impulsividade dela, ela tem comportamentos sexuais que podem causar perigo para ela, bebida, álcool e até comportamentos de automutilação, né? São pessoas que às vezes, para se aliviarem, precisam se machucar, porque a angústia é tão grande que a pessoa precisa aliviar a tensão em algum lugar, e ela se autorregula com álcool, com comportamentos impulsivos, inclusive contra si mesmo, tá? Crises intensas de ansiedade diante do medo e do abandono. Eu acho que das pessoas que eu atendo que vêm com transtornos assim, o tema principal de uma constelação é o medo de abandono. E olha só, gente, constelação não é tratamento para nenhum transtorno de personalidade, tá? Constelação é uma ferramenta terapêutica que a gente vem para olhar, para saber de alguma coisa, para entender alguma coisa da origem de algum problema, da origem de algum padrão, mas não é um tratamento de saúde. Eu acho muito importante eu estar gravando esses vídeos agora para você entender, separar, para você poder entender e poder separar o que é um tratamento da área de saúde profissional do que é uma terapia holística. Constelação você considera como uma terapia holística. Regressão você considera como uma terapia holística, tá? Então, agressividade, crises intensas com medo de abandono, compulsões, reatividade, raiva extrema. Você conhece alguém assim ou você é assim? Que tal começar a ter mais paciência com você e com os outros? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal e que você me siga lá no Instagram, Caterine Rieira Terapias. Um beijo da Catê e namastê.